Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom voltar para casa. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta. A gente fica com saudades. Fiquei até emocionado hoje. Quando a gente fica longe, né? É tão gostoso voltar. Hoje é dia de ceia ainda. A gente celebra essa comunhão gostosa, os abraços dos irmãos, o carinho de todos. Eu quero agradecer as orações, o cuidado dessa igreja comigo, né? Sobretudo de alguns irmãos aqui que me ajudaram. Eu preguei, a última vez que eu preguei aqui, eu não passei bem. E o doutor Eduardo, do Hospital do Rocio, percebeu, me ligou. E aí fomos para o hospital lá. Deus usou a doutora Tatiana, né, para fazer os exames que precisavam. Descobri que tinha uma obstrução de 72% numa artéria importante ali do coração. Fiz angioplastia e graças a Deus, pela graça de Deus, estou completamente recuperado, né? Então, muito obrigado. E quero agradecer à igreja. Foram tantas mensagens, ainda não consegui responder todo mundo. Mensagens de carinho, abraços, palavras, né, de incentivo, de palavras bíblicas. Muita gente assim mesmo. Quero agradecer os colegas, os pastores que me cobriram. Teve gente que deixou de tirar férias para ficar aqui, pregou no meu lugar. E a igreja foi muito bem, né? Essa semana teve um relatório do conselho. Foi a maior arrecadação do ano. Falei, eu preciso tirar mais férias. Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. E eu amo essa igreja, amo estar aqui. Estou feliz de ver vocês. Estou vendo a tia Ruth que voltou hoje, depois da cirurgia. Primeiro culto é gostoso vir na casa de Deus, amém? Quantos estão felizes de estar aqui? Aleluia. Obrigado, eu e minha família, nós amamos muito vocês. Dei um susto na minha esposa grávida, olha, tá linda já. Daqui a pouco tá chegando mais um neném aí, a gente está muito feliz. Nesse tempo eu queria orar, agradecendo a Deus. Quem tem algo para agradecer aqui? Queria agradecer pelo cuidado de Deus, pelas intervenções do Senhor, mas também pedir por aqueles que estão doentes, enfermos. Eu recebi um recadinho hoje da irmã Marlene Zoletti. Eu tenho um carinho muito grande por essa irmã. Quando eu fui fazer minha prova de concílio, ela me ligou para dizer que Deus tinha mandado uma pombinha assim do Espírito para me ajudar na prova, né? E essa irmã teve um AVC essa semana. Os médicos a desenganaram, mas hoje eu recebi um recado da filha dizendo que ela surpreendentemente melhorou e pediu oração da igreja. Eu quero orar por ela. Eu creio que Deus vai visitá-la lá no hospital, amém? Você crê nisso? Tá? Também tem uma irmã que pediu ter que tirar o estômago hoje. A situação de um câncer que complicou. Nós vamos orar aqui. Vamos orar por aqueles, talvez você tenha um parente, um querido que está enfermo, doente. Nós vamos clamar, eu creio, Deus vai derramar graça e favor sobre nós, amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por poder estar aqui na tua casa, junto com a minha igreja que eu amo, com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da comunhão, pelo privilégio de servirmos ao Senhor, pela alegria de estarmos juntos. Eu quero pedir, Deus, que hoje neste lugar o Senhor se manifeste de forma poderosa entre nós, que possamos ser abençoados pela tua presença revelada. Eu quero pedir, Deus, de maneira muito especial, que o Senhor visite pessoas. Somos gratos, Pai, eu sou grato, porque o Senhor me deu saúde, vigor, renovou as minhas forças, e eu te louvo hoje aqui por poder estar pregando de volta. Que privilégio, Pai, obrigado, te agradeço. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas, mas também queremos clamar por aqueles que estão doentes, enfermos. Quero colocar a vida da irmã Marlene diante do Senhor, pedir que o Senhor a visite com poder, Pai, que ela receba a graça de Deus ali no leito do hospital e seja renovada pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor.
cremos na tua visitação. Pai, eu quero pedir por todos aqueles que estão em casa, não podem vir, estão enfermos, doentes, que o Senhor derrame graça, poder. Quero pedir, Deus, por aqueles que aqui estão, que hoje de maneira especial a palavra de Deus alcance guarida nos seus corações. Que o Senhor se revele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. Seja exaltado, Pai, aqui neste lugar. Te amamos, te bendizemos, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria te convidar a tomar dos elementos. Estão aí no banco, à sua frente. Se você é celíaco, tá? Aqui na mesa, tanto aqui na frente como lá na galeria, tá? Nós temos os elementos que você pode tomar para participar desse momento com a gente. Bom, a ceia do Senhor, ela é sobretudo a celebração da comunhão da igreja, né? É a festa ágape, a festa do amor. E nós celebramos a comunhão uns com os outros. Eu quero que você dê uma olhada para trás. Olha que lindo que está a igreja hoje, cheia, né? Você está aqui hoje, né? Dá um sorriso para quem está perto de você. Fala, você é uma bênção. A ceia do Senhor é a celebração do corpo de Cristo. E a gente às vezes não dá valor. Aí quando a gente fica afastado, sem poder vir, a gente sente saudades da comunhão com os irmãos, né? Da bênção de estar junto. Eu estava aqui na igreja essa semana e encontrei o pastor Arthur saindo com o kit de ceia para levar para uma irmã que estava doente. E é tão gostoso, né? A gente se sentir parte do corpo. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a comunhão que temos com Jesus e também uns com os outros. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 11 assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dando graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Repete assim comigo: até que Ele venha. Mais uma vez, até que Ele venha. Olha que lindo. Hoje nós celebramos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele se entregou por nós. Nós temos comunhão com Deus. Quantos podem celebrar isso aqui? Amém? Mas a Bíblia diz que essa comunhão vai ser plena. Um dia Ele vai voltar, e até que Ele venha, nós vamos aguardar, ansiar, celebrando a sua vitória. Hoje nós vamos, sim, pela fé, celebrar a ceia, celebrar a vitória de Jesus, a comunhão com Deus, mas as promessas. Ele voltará, aleluia, amém? Se você pode participar desse memorial, você é um privilegiado. Por isso nós vamos começar celebrando o pão, que representa o pão da vida, que é Jesus. Ele foi machucado por nós na cruz do Calvário, para que pudéssemos sim ser saciados na comunhão por Deus através dele. Por isso nós celebramos o Cordeiro, celebramos Jesus. E agora o irmão Geraldo vai orar para nós. Saudade de você, meu amigo. E nós vamos celebrar o pão da vida, que é Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós
Estamos privilegiados, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, participando, Senhor, desse momento tão especial na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por nós, que o Senhor nos lavou de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue conosco nesse dia, nessa manhã, e obrigado, Senhor, pela vitória que temos em Ti. Em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Comamos do pão celebrando ao Cordeiro. Quero que você levante o cálice assim agora. A Bíblia diz: esse é o cálice da nova aliança, aliança de sangue com Jesus. Feche seus olhos, adore a Jesus, engrandeça a Ele pelo seu sacrifício, agradeça. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. O Senhor morreu por nós. Obrigado. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue do nosso Salvador. Agora a irmã Olívia vai orar para nós, agradecendo a Jesus pelo seu sangue. Senhor Deus, nós estamos alegres porque estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós queremos Te exaltar, nós queremos Te louvar, Deus. Esse memorial, Deus, nós que participamos mais uma vez, nós Te agradecemos pelo acesso, Senhor, que o Senhor nos dá à cruz do Calvário, Deus, onde há um paradoxo de alegria e de tristeza, Deus, pelo sacrifício, mas de alegria, Deus, pela vitória no Senhor, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomemos do cálice, celebrando ao Cordeiro, celebrando a Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, dá um abraço quem está perto, diga: você é uma bênção. Isso. Quero convidar todos assim a levantarem as mãos. Depois que você abraçou assim, levanta as mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Nós vamos fazer uma declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, aleluia. Que bom estar aqui. Deixa eu pedir um favor para você. Se tiver cadeira vazia no meio, junta aí, tem muita gente de pé. Apareceu até na televisão aqui para mim: pastor, avisa para liberarem as pontas, tá? Para as pessoas poderem sentar. Então, quem está aqui, pode chegar para perto. Tem bastante gente de pé nos cantos. Convida as pessoas. Isso na galeria tem muita gente querendo sentar, né? Graças a Deus. A gente abriu mais um culto, mas hoje já está cheio aqui e em breve vamos ter que abrir mais. Amém? Glória a Deus. Eu voltei animado. Se tiver mais culto, a gente vai para cima. Eu estou animado. Deus nos deu graça. Hoje eu quero falar sobre a maravilhosa presença de Deus. Antes, só quero dar um aviso, pedir para você participar com a gente. A nossa conferência de células está chegando. Vai ser no dia 14, 15 e 16 de agosto. Estão vindo pretores aí maravilhosos. O pastor Ebi Uber vai falar sobre discipulado. Hoje ele tem 700 igrejas debaixo da cobertura dele. Começou de uma maneira linda lá em Santarém. E esse movimento se espalhou, né? Só em Santarém são mais de 60 mil membros. Deus está fazendo algo lindo.
Você tem que participar e eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênçãos na sua vida. A conferência é de graça. Você chega lá, só faz sua inscrição para a gente se organizar e poder receber as pessoas. Então, nos ajuda, participa. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a igreja. Bom, estou com saudade de pregar, de estar aqui com vocês. E hoje eu quero falar sobre a maravilhosa presença de Deus. Quantos anseiam pela presença do Senhor revelada? A presença de Deus é boa, ela é agradável, nos faz bem. E hoje nós vamos meditar no Salmo 84. O Salmo 84 tem uma música antiga, quem é mais velho de igreja talvez conheça. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Puxei baixo, né? A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha, tem gente velha na igreja. Uma salva de palmas para vocês. O pastor começar cantando não é boa coisa, vamos mandar embora desse jeito. Mas eu queria ler o Salmo 84 com vocês. Abre lá, diz assim a palavra do Senhor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos. Como é feliz aquele que em ti confia. Eu gosto de imaginar que o salmista foi inspirado a fazer esse salmo quando ele viu um passarinho fazendo ninho no templo, na casa de Deus. Talvez por isso ele vai dizer: até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus e Rei meu. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: o passarinho fez da tua casa o lugar do seu ninho. Como eu queria morar na tua presença. Como eu queria habitar um lugar onde o Senhor está. Como eu queria estar perto. Como eu desejo a tua presença maravilhosa. Enquanto eu li esse salmo, eu lembrei de uma experiência que eu vivi durante a pandemia. Eu fui um dos primeiros aqui da igreja a pegar a Covid. Eu logo fiquei doente e ainda havia pouca informação sobre essa enfermidade. E eu lembro que cheguei em casa e fiquei isolado na sala. E a Nina era pequenininha, ela não entendia por que eu não pegava ela no colo, por que eu não conversava com ela. E eu lembro que nós fechamos a porta da sala e eu montei um acampamento ali. Mas aí passou um tempo. Eu estava ali no meu acampamento, isolado na sala, e de repente eu vejo pela fresta da porta, a Nina vem com um cobertor e com o colchão dela, e ela coloca na porta da sala, e ela deita ali.
E ela fica me olhando pela frestinha da porta. E aí a Sil passa: filha, o que você está fazendo aí? Eu só estou olhando o papai. Ai, que linda, né? É mais ou menos isso. Sabe, tem muita gente que não sabe o que é estar na presença de Deus. Hoje eu não vim falar para você de um rito, de um rapto. Hoje eu vim falar que a presença de Deus é maravilhosa. Eu queria trazer o meu cobertor e o meu colchão. E queria ficar diante dele, contemplá-lo. Esse salmo representa isso. Alguém que ama e anela por Deus. É por isso que ele vai dizer: a minha alma anela por ti, todo o meu ser exulta diante da tua presença. Como é bom. Todo o meu corpo treme, fica alegre diante do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive aquela experiência que a presença de Deus foi revelada para mim. Eu não vi a hora da próxima reunião, do próximo culto, do próximo encontro, porque foi tão poderosa a presença de Deus revelada, que eu lembro que os primeiros cultos que eu voltava, eu tremia assim quando eu entrava no culto, porque aquele entusiasmo, aquela expectativa da visita de Deus. Como a presença de Deus é maravilhosa, é sublime, é cheia de glória, é majestosa. Sabe, a minha oração hoje é que você seja visitado de forma assombrosa, doce e maravilhosa pela presença santa, a presença maravilhosa do Senhor. Como eu gostaria que esse lugar fosse tomado pela presença manifesta de Deus, e que você saísse daqui dizendo: hoje eu encontrei a presença boa, a presença maravilhosa do Senhor. Quantos desejam isso? A Bíblia vai dizer que na presença de Deus, a palavra que sai da sua boca alimenta a nossa alma, é remédio para as nossas dores, é força para o nosso caminho. A palavra de Deus vai dizer que podemos encontrá-la, podemos achá-lo. Em Jeremias 29, a Bíblia vai dizer no versículo 12: então orareis a mim, e então passareis a me invocar, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto de Jeremias 33:3, quando ele fala: clama a mim e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio, hoje você vai ser surpreendido com a revelação maravilhosa de Deus. Esse salmo fala sobre isso. Quando valorizamos a presença do Senhor, somos abençoados. Hoje eu queria te convidar a valorizar, a buscar, a invocar a presença maravilhosa de Deus. Quantos querem fazer isso essa semana? Quantos querem encontrá-lo? Eu creio, a sua casa vai ser cheia da presença de Deus, a sua vida vai ser cheia da presença de Deus, o lugar onde você trabalha vai ser cheio da presença de Deus. Quantos desejam isso? Aleluia! O quarto dos seus filhos, a escola onde eles estudam, a presença de Deus vai estar com a gente, porque nós a valorizamos. Nesse salmo a Bíblia vai nos explicar por que devemos valorizar a presença de Deus. Em primeiro lugar, porque a presença de Deus é agradável. Repete comigo: a presença de Deus é agradável. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Na versão mais nova diz: como é agradável o lugar da tua habitação. Sabe, existe uma diferença entre cumprir uma obrigação e encontrar deleite na comunhão com o Senhor. Muitas pessoas vêm à casa de Deus, muitas pessoas fazem ritos, promovem ritos, mas perderam o deleite da comunhão com o Pai. John Piper vai escrever no seu livro Teologia da Alegria, ele vai defender que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A Teologia da Alegria, John Piper chama ela de hedonismo cristão.
E ela representa uma forma de viver em que buscar a alegria suprema em Deus não é apenas permitido, mas é exigido. A palavra de Deus vai nos mostrar isso, que devemos buscar prazer, deleite, sermos satisfeitos no Senhor. O Salmo 16:11 vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria. Em Salmo 37, versículo 4, a Bíblia vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Em Filipenses 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Em Romanos 5, no versículo 2, a Bíblia vai dizer: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Sabe, existe deleite na presença do Pai. Ela é agradável. São tantos os testemunhos de homens e mulheres de Deus a respeito dos encontros que tiveram com o Senhor. Eu gosto do testemunho de Sarah Edwards, a esposa de Jonathan Edwards, uma mulher de Deus. Ela vai falar de uma experiência que ela teve de deleite espiritual que durou 2 horas. E ela diz assim: parecia que a minha alma se derretia em amor ao Senhor. Era como se eu estivesse completamente envolvida em Deus. Charles Finney, depois da sua experiência de conversão, ele diz assim: a presença de Deus era tão real, tão doce, tão poderosa, que eu não conseguia suportar. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Evan Roberts, o líder do avivamento no país de Gales, disse: quando a presença de Deus foi revelada a ele, o Espírito veio sobre mim com tal poder que pensei que fosse morrer. A alegria era indescritível. Existe deleite na presença do Senhor. E não importa a circunstância que você esteja passando, a presença de Deus é sempre agradável. Amém? Sabe, eu lembro da minha sensação. Eu nunca tinha passado por isso. Uma enfermidade que você pode morrer, né? E eu entrando na maca sem saber, né? Puseram na maca, levando para a sala de cirurgia. E eu, o que está acontecendo comigo? Nessa hora, a primeira coisa que você sente é que você não é nada. E nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos um sopro. Uma hora para outra, tudo pode acabar. E eu estava pensando na minha família, nos meus filhos. E aí eu tinha que fazer o exame, o cateterismo. Como eu não tinha comido, eu tinha comida, não sabia o que vai fazer, eu fiz acordado. Então eles foram falando, né? Eu ouvi: achamos uma obstrução, 72%, tem que fazer. Eu falei: onde eu posso? Eu falei: meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí minha pressão baixou, eu passei mal, é aquela confusão. E aí te colocam, terminou o exame, falaram: vamos fazer a angioplastia amanhã. E me colocaram numa salinha. Tinha uma cortina, tinham outras pessoas. E eu estava esperando ali, e aquele nervosismo, aquela preocupação. Deus, e agora? Será que eu vou morrer? E aí eu comecei a orar. E enquanto eu estava ali, na maca, a doce e maravilhosa presença de Deus entrou naquele lugar. Eu senti como se Jesus estivesse assim, encostado na minha maca, com a mão no meu coração. E aí veio uma convicção: vai ficar tudo bem. Sabe, eu não sei o que você está passando, mas a presença de Deus é sempre agradável. Depois eu voltei para casa e fui meditar nesse salmo. Quando eu comecei a ler o Salmo 84, eu lembro, eu parei tudo. Aí comecei a cantar louvores, orar. Às vezes a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa, a gente esquece do mais importante, que é a comunhão com Deus e com as pessoas que nós amamos. A presença de Deus é boa, ela é agradável. Não despreze a presença do Senhor, existe deleite na presença do Pai. Quantos querem experimentar isso essa semana? Aleluia! A presença de Deus é agradável. Segundo lugar, precisamos valorizar a presença de Deus porque ela
nos conduz, ela nos leva aos altares do Senhor. O texto vai dizer: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Sabe, a presença de Deus nos conduz a este lugar de entregas. E o que me chama a atenção é que o texto vai falar dos altares do Senhor e vai usar a palavra no plural. Isso porque no templo existiam 2 altares: o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze era o lugar do sacrifício. Ele ficava fora do santo lugar, e ali o sangue do cordeiro era derramado para a remissão dos pecados. E de alguma maneira, esse sacrifício apontava, era apenas sombra do que viria em Cristo Jesus. Nele, no sangue, através do sangue dele derramado, somos libertos dos nossos pecados. Sabe, quando procuramos a presença de Deus e ela é revelada a nós, o senso de pecado, ele se torna evidente. Porque Deus é santo. E a presença de Deus, ela nos conduz a esse lugar do arrependimento. Esse lugar onde confessamos os nossos pecados e somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem já encontrou esse altar? Quem já foi a esse lugar? E sabe o que me chama a atenção nesse texto é que quem está escrevendo esse salmo, se você pegar na tua Bíblia aí, tá, na NVI, você vai ver que está escrito: foram os filhos de Corá, salmo dos filhos de Corá. Agora é interessante, quem eram os filhos de Corá? Corá, a Bíblia vai falar da história desse personagem lá em Números 16. Ele foi o líder de uma rebelião na casa de Israel. Ele era um levita, e junto com Abirão e Datã, eles arregimentam 250 líderes da casa de Israel que se revoltam contra o sacerdócio de Arão. Eles queriam não só fazer o trabalho no templo, eles queriam acender incenso ao Senhor, serem sacerdotes. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Moisés manda eles pegarem um incensário de bronze e virem à presença do Senhor, e Deus ia mostrar quem era o seu sacerdote, o sacerdote escolhido. E a Bíblia diz que quando eles fazem isso, o Senhor fica irado. E a rebelião então é reprimida, porque o fogo da ira do Senhor consome os 250, e a terra abre, e Corá é engolido vivo pela terra. Foi terrível. Mas olha que interessante, Deus manda Moisés mandar recolher os incensários de bronze, porque eles eram consagrados. E ele manda baterem os incensários, fundirem os incensários no altar de bronze, para que aquilo sirva como sinal aos filhos de Israel. E aí, pastor, mas o que acontece com os filhos de Corá? Foi essa a minha pergunta. A Bíblia diz que em Números 26, que eles não morreram, não foram extintos. Sabe o que aconteceu? Eles foram reintegrados no serviço dos levitas. Começaram cuidando das portas, depois se transformaram em músicos. Depois compuseram os salmos. Existem 11 salmos na Bíblia compostos pelos filhos de Corá. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que de uma linhagem, de um homem rebelde, Deus fez brotar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ei, presta atenção. O pecado dos teus pais não te definem. Quando a presença de Deus nos conduz a esse lugar da contrição, do arrependimento, uma nova história começa na nossa vida. E os pecados dos nossos pais nos servem apenas como sinal. Mas eles não definem o que vai acontecer na tua história. Presta atenção, teu avô foi
alcoólatra, teu pai foi alcoólatra, a tua casa vai ser cheia da presença de Deus. A tua avó foi mãe solteira, tua mãe foi mãe solteira, a sua casa vai ser próspera e frutífera. Você vai sentar na mesa com seus filhos e com seu marido, porque a presença de Deus nos leva a este lugar. Ezequiel 18 vai dizer, Deus jura por si mesmo, não se dirá mais na casa de Israel, que como os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um vai pagar pelo que fez. Deus jura por si mesmo. Há poder no sangue de Jesus para nos livrar de todo o ciclo de desgraça. Talvez uma história de desgraça começou lá atrás na tua casa e entre os seus, mas a presença do Senhor te levou ao altar, onde a história começa de novo. O pecado dos pais vai ser apenas um sinal do que não vai acontecer com você. Aleluia, quantos creem nisso? Mas existiu o altar de ouro, o altar onde eles entravam no santo lugar, e ali perto da cortina que separava do santo dos santos, ali era acendido o incensário. Era o lugar onde aquela fumaça subia e representava a oração que chegava diante do Pai e era aceita por Ele. E sabe, quando nós buscamos a presença de Deus e encontramos os seus altares, as nossas orações são ouvidas, são respondidas. Há louvor, há sim adoração verdadeira. Deus sim se revela a nós. Sabe, um dos cultos mais bonitos que eu participei esse ano foi lá na Cristolândia. É interessante que ele fala, o pardal, a andorinha, encontrou casa. É um pássaro, talvez o de valor agregado mais simples. Qualquer passarinho pode encontrar lugar. Sabe, por causa do sacrifício de Jesus, temos acesso a presença de Deus. E foi linda aquela reunião na Cristolândia. Quando nós chegamos, aquelas mulheres estavam fazendo festa. Eu levei um grupo de empresários lá, porque a gente estava sonhando em começar a produzir os cálices da ceia. Em breve você vai tomar ceia produzida lá na Cristolândia. E nós estávamos lá, e eles começaram a cantar, aquelas mulheres cantando louvores ao Senhor, contando seus testemunhos de transformação, e de repente a presença de Deus nos visitou, e foi tão maravilhoso. Sabe por quê? Na presença do Senhor encontramos os seus altares. Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar a você. Não tem a ver contigo, tem a ver com o Cordeiro que abriu o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos deu acesso ao Pai. Quantos desejam a presença maravilhosa do Pai? Mas a gente precisa valorizar a presença de Deus, porque ela nos torna bem-aventurados. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado, feliz. A presença de Deus nos torna assim. Se você prestar atenção nesse salmo, existe uma espécie de bem-aventurança para aqueles que buscam a presença de Deus. Ele vai falar várias vezes, bem-aventurado. Ele diz assim, bem-aventurado, felizes os que habitam em tua casa, que te louvam sem cessar. Bem-aventurados, que em ti encontram força. Bem-aventurado, aquele que confia em ti, no versículo 12. Tá? Como é que a presença de Deus nos abençoa? Como é que ela se manifesta, trazendo bênçãos para nós, bem-aventurança? Bom, primeiro, quando louvamos Deus perpetuamente, sem cessar. Na vida a gente vai passar por circunstâncias boas e ruins. Vamos passar por vales e vamos chegar nos altos lugares. Mas a Bíblia está dizendo que os que louvam a Deus em todo tempo, eles vão ter essa graça de experimentarem a presença do Senhor em todo momento,
serão bem-aventurados, felizes. Quem quer louvar a Deus perpetuamente? A Bíblia nos fala de tantos testemunhos. Eu gosto do testemunho de Jó. Jó, num dia, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu os seus funcionários, pessoas que ele amava, que ele gostava. E aí, diante de tudo isso, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, rapa o cabelo em sinal de luto, mas ele se prostra e adora. Ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele o adora, ele o exalta. Sabe, quem quer ser bem-aventurado aqui? Em todo tempo louve ao Senhor. Em todo tempo. Eu lembro quando a Sil perdeu o neném, a gente estava no hospital e no outro dia ela tinha que fazer a cirurgia. E chegou meu sogro, a minha sogra, o Beni, a Nina, e ela estava triste. Mas de repente peguei o celular, a gente colocou uma música, e aí começamos a louvar a Deus naquele lugar. E enquanto a gente louvava a Deus, a gente começou todo mundo a chorar. Porque a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Ei, eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja enfrentando alguns vales, algumas dores, algumas lutas. Quem está passando por lutas aqui, levante as mãos. Pode levantar, isso. Levante as duas e fale assim: Senhor, exaltado seja o teu nome. Ah, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Eu te exalto em todo tempo, Senhor. Louvado seja o teu nome. A presença de Deus vai te encontrar. Se o louvor se manifestar na sua boca de forma perpétua, ele continua dizendo: como são felizes os que em ti encontram força. E eu gosto do versículo 7. Eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente em Sião. Olha que lindo. Eu gosto dessa expressão. Repita comigo assim, ó: de força em força. De força em força. Sabe, a presença de Deus, quando nós buscamos Ele constantemente, nós caminhamos de encorajamento em encorajamento, de revelação em revelação, de glória em glória, de força em força. Eu gosto do exemplo que a Bíblia nos dá dos peregrinos no deserto, povo de Deus, quando o Senhor manda um maná. Você lembra? O pão que caía do céu, lembra do maná? O que era para fazer com o maná? Era para pegar a porção para cada dia. Se pegasse para o outro dia, o que acontecia? Apodrecia, enchia de bicho. Tá? Tem muita gente querendo encarar situações da vida com a revelação lá de trás. Não funciona assim. É de força em força. Ei, maná vai cair hoje. Maná vai cair amanhã. Maná vai cair depois de amanhã e na próxima semana. Se você procurar a face do Senhor, e você vai chegar em Sião, aleluia. Ah, somos alvos de promessas que transcendem. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, de força em força. É por isso que a gente precisa buscar a Deus em todo tempo. São tantas as revelações. É assim que a gente caminha. Quando a Sil perdeu o neném, foi uma. Fui orar, Deus deu a palavra. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Quando a mulher sunamita recebe a palavra de Eliseu, na mesma época do ano, você estará com um filho em seus braços. Aconteceu esse ano. Agora eu fiquei doente. E eu estava preocupado. Falei, meu Deus, minha esposa está grávida. Daqui a pouco, estou assustando tanta mulher que ela vai perder o neném. Senhor, tem misericórdia. Mas Deus já deu palavra. Confio na palavra. Senhor, e eu vou viver como? Vou morrer se eu deixar os 3 agora, 3 filhos, uma mulher. Como é que funciona? A gente vai pensando um monte de coisa. E aí é de força, hein? Aí eu falei, Deus, fala comigo. Olha a palavra que Deus me deu.
nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Aleluia. E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Eu vou viver como árvore. E como aquelas que vivem pra caramba. Sabe? É de força em força. Eu não sei o que você está passando. Mas é em nome de Jesus. Por favor, busca a presença do Senhor. E confia. Por isso ele termina. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Às vezes Deus dá a palavra e a gente vai lá armazenar maná. Não, se apega na palavra. Porque o que Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Sabe, o texto continua. Pode subir o louvor aqui. Eu posso ir mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram caminhos aplainados. Olha que lindo isso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim que a circunstância vale, mas no coração é plano. Nunca tinha ouvido essa expressão, né? Coração aplainado. As circunstâncias muitas vezes não são boas, mas aquele que confia no Senhor, tá tudo pegando fogo lá fora, tá tudo complicado, mas no coração tá plano. Porque ele recebeu o quê? Uma palavra. Ele recebeu uma revelação. Como a presença de Deus é maravilhosa. Como a presença de Deus é boa. Quando caminhamos com Deus, Ele nos dá uma visão ultra circunstancial. Vai além das circunstâncias. E aí ele continua, vou terminar aqui, continua a noite. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Precisamos valorizar a presença de Deus, porque ela transforma o vale das lágrimas num lugar de fontes. É muito interessante essa expressão vale de Baca. Baca, este lugar, existiam árvores que exsudavam resina. Elas traziam a impressão de que eram árvores que choravam. E aí, o salmista vai usar essa expressão para falar assim: olha, aquele que alcança a presença de Deus, o lugar das lágrimas, se transforma num lugar de fontes. E eu creio, em nome de Jesus, a tua dor vai te tornar mais forte se você encontrar a presença de Deus. Na presença de Deus encontramos propósito para as nossas lágrimas. Elas se transformam em recursos para nós e para os outros. Elas se transformam em lugar que saciam pessoas. Eu lembro da história que eu vi de Louis Braille. O homem que criou a linguagem de Braille. Ele ficou cego aos 3 anos de idade. Brincando na oficina do pai, ele acabou machucando os olhos e uma infecção roubou toda a possibilidade de enxergar. Esse menino cresce, aos 12 anos ele tem contato com o capitão do exército francês. E esse homem apresenta a ele a linguagem que os soldados usavam para se comunicar, para ler no escuro. Era a linguagem noturna que os soldados usavam. E ele começa a tatear, pega aquilo e transforma numa linguagem mais simples. A língua de Braille. Sabe o que aquele moço com 15 anos fez? Hoje ele está no panteão dos heróis franceses. Ele abriu, através da sua dor, a porta para milhares de pessoas cegas, para lerem a palavra de Deus. Gente,
que transforma lágrimas em fontes, porque encontrou a presença do Altíssimo. Eu gosto da história de John Bunyan. Quem já leu o livro O Peregrino? Esse é um clássico. John Bunyan era um pregador batista, pregava ao ar livre. Na época, na Inglaterra, quem confessava outra religião que não a anglicana era preso. E ele foi preso, ficou 12 anos na cadeia. Mas nesses 12 anos, ele escreveu inúmeras obras. A mais famosa, O Peregrino, foi traduzida por mais de 200 línguas. E pessoas do mundo todo foram abençoadas, porque no Vale de Baca, a presença de Deus o encontrou, e ele transformou suas lágrimas em fontes. Ei, eu sei que existem pessoas aqui passando por lutas, problemas, por dores. Há 40 dias eu não podia vir na igreja, mas hoje eu estou mais forte, porque eu encontrei a presença do Senhor. A minha oração é que o Senhor transforme as minhas lágrimas em fontes para você, que o Senhor transforme as suas lágrimas em fontes para os outros. Eu creio, a presença de Deus pode transformar realidades nas nossas vidas. Como eu queria que hoje você encontrasse essa presença. Como eu queria que hoje você pudesse dizer como o salmista: eu fiz o meu ninho na casa do Pai. Como eu queria que hoje saudades, desejo, anseio por encontros com Deus, por revelações novas. Como eu desejo que força chegue para você hoje e amanhã e depois. Que você encontre deleite. Eu creio, se clamarmos juntos, se clamarmos de todo o coração, hoje nesse lugar, podemos ser visitados pela presença maravilhosa de Deus. Eu creio, pessoas estão se levantando na sala de casa, pessoas dentro do presídio estão clamando agora, pessoas que estão andando de carro, estão ouvindo pelo rádio, estão parando o carro agora para clamar. Eu posso ver pessoas no leito do hospital com as mãos erguidas e clamando. Eu vejo corações se acendendo hoje nesta casa, pessoas que anseiam por Deus. Se nós clamarmos, se buscarmos juntos, eu creio, Ele vai se revelar mais uma vez. Quantos querem valorizar a presença? Quantos querem clamar por ela hoje aqui? Aonde você está, fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos, se você pode. E feche os seus olhos e comece a invocar a presença maravilhosa de Deus. Aonde você está, abra sua boca e comece a pedir: Deus, me visita hoje aqui. Deus, me visita mais uma vez. Deus, me visita com graça e poder. Pai, eu quero clamar junto com os meus irmãos, que a visita do Teu Espírito, ela nos alcance hoje. Desejamos a Tua presença, ansiamos pelo Teu toque, queremos mais de Ti. Hoje eu quero clamar que corações adormecidos sejam despertados, que possamos buscar o Senhor continuamente, perpetuamente, que possamos experimentar deleite na Tua presença, que possamos experimentar as bem-aventuranças da Tua revelação. Eu quero caminhar de força em força, eu quero Te louvar perpetuamente, eu quero confiar plenamente no Senhor, Pai. Eu quero clamar hoje em nome de Jesus, Pai. Transforma o Vale das Lágrimas num lugar de recursos para os Teus servos. Que o Teu Espírito seja derramado neste lugar, que o Teu poder caia sobre nós, e que um anseio por Deus contagie. Queremos a Tua visita, Pai.
vem sobre nós, nos leva aos teus altares, transforma a nossa vida. É assim que nós oramos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se você nunca sentiu a presença de Deus, nunca teve uma experiência com o Senhor, e hoje você quer experimentar isso através do sangue do Cordeiro, você tem esse acesso. Onde você está, levanta a mão assim, ó. Eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus, eu quero o toque do Senhor. Levanta a mão, eu não vou pedir para você vir à frente. Levante sua mão assim, isso, tem várias pessoas. Isso. A igreja toda vai orar junto. Põe a mão aí no coração, você que levantou a mão. Nós vamos orar juntos. Repita assim: Senhor Jesus, eu creio que o teu sacrifício me dá acesso à presença de Deus. Eu creio e entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero o teu governo, a tua presença na minha vida. Dirige os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar esse refrão. Declare assim: eu encontrei o meu tesouro. Aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca. Como Maria, vamos cantar mais uma vez. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela tua presença revelada nesse lugar. Te amamos, Deus, te exaltamos e queremos te buscar constantemente. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, que ela possa gerar frutos abençoadores na nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Um ótimo domingo. Deus te dê uma semana linda, cheia da revelação e do cuidado do Pai. Beijo para todos.